Boa tarde, pessoal. Snipers, vamos arrumar a câmera aqui. Vamos começar aqui mais uma atualização. Hoje é sexta-feira, último dia da semana. Os mercados fecham no final do dia e a volatilidade durante o final de semana ela fica reduzida, tá certo? Então vamos ver aqui, dar uma recapitulada aqui com vocês, né, o que realmente veio acontecendo. A gente teve aqui algumas pernadas de alta, né? Vamos voltar mais um pouco para ficar uma análise mais completa aqui para vocês. A gente teve aqui essa pernada, iniciou aqui uma correção onde gerou aqui esse gatilho de short, né, para gente, entregou aqui uma correção, foi uma correção um pouco mais acentuada do que eu esperava que ela fosse parar mais ou menos aqui, e ela veio liquidando, né, esse último fundo aqui, ó. Note o padrão que se repete aqui, ó. Ele perdeu esse fundo, buscou a liquidez que existia abaixo dessa base de preço aqui, ó. Perdeu o fundo e começou aqui uma nova subida. E aqui gerou uma oportunidade de long para a gente, mais ou menos aqui em 800, 67, essa faixa de preço aqui, onde gerou o nosso primeiro gatilho de entrada, visando aqui uma continuação de alta, né? Mais ou menos assim. O nosso alvo era exatamente aqui. Essa foi a operação que eu fiz anteriormente. Entregou aqui uma movimentação bem interessante, depois devolveu e gerou aqui mais uma oportunidade nessa faixa de preço aqui, que tinha confluências apontando para cima, né? A gente ficou aqui ensaiando um dia inteiro aqui, praticamente, e chegou aqui após as 21 horas, quando a gente teve o rompimento aqui para cima. Foi uma das operações que eu compartilhei dentro da comunidade e também lá nos stories para a galera, bem minuciosamente o que poderia acontecer, e entregou aqui um resultado legal. Logo depois veio aqui essa probabilidade também de short aqui, uma tentativa de topo, onde não entregou a correção, né? A gente não perdeu o fundo, pelo contrário, a gente formou aqui um fundo ascendente e aqui gerou outra oportunidade para a gente, que a gente tinha algumas regiões superiores aqui, olha só. Então eu fiz esse scalp aqui, né, acreditando no rompimento, e o meu alvo era 75.400 e foi um scalp aqui, a gente entrou e pegamos esse movimento aqui. E logo depois veio essa descida total aqui, né, onde gerou esse topo, corrigiu, voltou, gerou aqui essa oportunidade, né, foi formando aqui, ó, topos descendentes, e aqui gerou uma nova oportunidade para gente, também foi compartilhada no Instagram, no Telegram, né? Um Telegram gratuito aí para todo mundo participar, onde a gente tinha aqui essa operação para ser montada e ser lucrada. Chegou, pegou o nosso alvo bonitinho, veio aqui, formou um topo, depois formou mais um topo e ontem iniciou aí mais uma pernada de queda, né? Entregou toda essa correção. Ontem eu compartilhei lá no Instagram, exatamente nesse ponto aqui, uma probabilidade de formar um fundo e ter aqui uma continuação de alta. Mas esse vídeo ele foi compartilhado ali por volta das 5 horas, 5 e meia da tarde, né? 17h30. Às vezes eu falo 5 e meia, o pessoal fica achando que é madrugada. Mas foi compartilhado ali no final do dia, perto das 18 horas, onde eu mostrava e indicava, né, que a gente poderia ter o quê? Uma continuação de alta aqui, porém a gente precisava ter uma pernada de alta confirmando com volume para voltar e gerar uma nova oportunidade aqui para a gente, visando aqui essa possível continuação de alta que poderíamos ter. E a minha ideia era o quê? Esperar a virada do mercado que acontece às 21 horas e isso não aconteceu. Virou o mercado, o volume não ficou interessante, né? Se a gente olhar aqui às 21 horas, ó, o volume aqui não ficou tão legal no período noturno ali. A gente não teve um gatilho tão interessante. E eu compartilhei aqui dentro da comunidade que eu estaria aguardando a abertura do mercado de hoje. Aqui, ó, dia 19/3, eu vim aqui, compartilhei a ideia principal e durante o dia eu vim atualizando aqui o que poderia acontecer e muito mais. E aí postei aqui, ó, quero ver esse movimento para a próxima operação. Se quiser entrar desde já, fique à vontade. Eu vou esperar as 21 horas, nem que fique mais caro o stop. Acompanhe. E aí veio aqui a virada do mercado. Não vejo gatilho suficiente para abrir uma operação. Eu vou esperar a abertura de amanhã. A abertura de amanhã é hoje, 10h30, quando o mercado abre.
Então passou aqui a madrugada, não entregou o movimento que eu gostaria e hoje cedo eu olhei para esse gráfico imaginando que seria um topo, né? Por quê, John? Porque a gente chegou aqui numa região sobrecomprada e não conseguimos passar das regiões anteriores que a gente teve aqui no gráfico. Então na minha cabeça veio o quê? 15 minutos em sobrecompra é uma possibilidade de topo no 4 horas. Aqui dentro da comunidade também temos tudo isso muito bem detalhado para que você tenha aqui, ó, a consulta, né? Onde é formado os topos, os fundos, a probabilidade de fundo ascendente, a probabilidade de topo descendente. Então tira uma print aí para que vocês saibam como se posicionar. Então a minha ideia foi fazer o quê? Um scalp antes da abertura do mercado. Então eu vi essa pernada aqui, abri uma operação com auxílio aqui da VWAP, joguei o stop aqui em 401 e joguei o meu alvo nesse fundo aqui, que conflui com o fundo de ontem aqui, certo? Então a minha operação montada é exatamente essa. Estou aguardando aí para ver se vai chegar ou não. Uma operação aqui 2 para 1 mais ou menos. E aí, a operação montada é essa, um scalp aí para uma sexta-feira, entregando aqui 2 vezes o risco, né? Um stop ali de 1,10 mais ou menos e um alvo aqui de 2,3%. E aí a minha ideia foi exatamente essa. Aqui a gente formou um topo ontem, corrigiu, subiu, um topo, corrigiu. Nessa subida aqui a gente não conseguiu ultrapassar essa região específica, ficou até um roxinho aqui. Dá para pôr um sorriso aqui. E aí aqui, região de sobrecompra, confluindo aqui com o nosso RSI, possibilidade de topo descendente no 4 horas, e aí a gente montou esse scalp aqui. E também eu montei ele pensando no que, gente? A gente tem aqui, como eu falei no começo do vídeo, o que aconteceu aqui, ó. Repare que a gente teve aqui a perda do fundo buscando essa liquidez. Então ele estopou o pessoal que fez um long aqui, provavelmente, né? Então ele fez assim e voltou a subir, certo? Então possivelmente ele limpou esse fundo aqui, capturando a liquidez. O certo era limpar esse fundo aqui também, né? Não aconteceu, então ele limpou esse fundo e começou a subir daqui. E aqui está acontecendo a mesma coisa. A gente tem aqui praticamente 2 regiões específicas. Nessa aqui de ontem, ó, ele também limpou e tentou a subida, por isso eu também fiquei atento para um suposto long aqui que não aconteceu. Porém, a gente também se encontra aqui, ó, com essa região de 68,400. E ao meu ver, falta liquidez. Então o que ele faz aqui? Ele vem, corrige, volta a subir, poderia subir até mais um pouco aqui, né? Assim, para depois corrigir, limpa esse fundo aqui, né? Esse fundo do 68,400 vai criar aqui uma futura divergência, né? Vai criar aqui uma futura divergência mais ou menos assim. E aí a gente pode o quê? Voltar a subir, estabelecendo uma base de preço. Temos aqui a região de 4 horas em sobrevenda. Também temos aqui nossa região aqui de 618 de Fibonacci. Temos aí a EMA 1226. Então temos alguns pontos de confluência que pode segurar nessa região aqui de preço, né? Essa faixa de preço aqui, onde ele pode ter a perda sem continuidade, vai liquidar, vai estopar o pessoal que está com stop abaixo desse fundo e aqui ele volta a subir, estabelecendo uma nova base de preço e uma bela continuação de alta aqui, podendo gerar uma entrada mais ou menos aqui, certo? Então, por enquanto, vamos surfar esse scalp de short para futuramente encaixar aqui uma operação de long que possa acontecer. Então, lembrando mais uma vez, hoje é sexta-feira, os mercados fecham, a volatilidade no mundo cripto diminui, porém, a próxima movimentação que a gente deve ter em mente é algo próximo disso aqui. E o divisor de águas nosso é a região aqui de 65569. Seria muito interessante a gente não perder essa base de preço aqui. A gente precisa estabelecer um fundo, né, um fundo ascendente contra 65569 para ter aqui uma continuação de alta e quem sabe aí buscando os próximos níveis aqui acima na região de 78.700 a 79.400 e quem sabe até um pouco mais confluindo com a EMA 26 do nosso tempo gráfico semanal, próximo aqui de 84, 85 mil dólares. Certo? Aqui também tá um cenário bem feio, né? Como vocês podem ver aqui, pode ser uma bandeirola
A gente tem aqui uma bandeirola de baixa, né? Bom, pode ser uma bandeira de baixa que estabeleceu um topo e a gente vem entregando uma correção bem acentuada, ou simplesmente não vai acontecer nada, a gente vai conseguir estabelecer um fundo aqui e a partir disso a gente pode ter uma continuação de alta. E o mais interessante seria não perder essa região aqui, ó, para a gente manter tudo saudável e formar um fundo ascendente e voltar a subir. E também quando a gente olha aqui de forma mais assim, ó, a gente tem aqui essa região, então a gente faz assim, corrige, fundo ascendente e volta a subir aqui, certo? Olhando o semanal também, para a gente prestar atenção aqui, ó, onde foi rejeitado e onde foi feito a nossa operação de short, confluindo aqui com a EMA 12 do semanal. Então, detalhes e algo bem simples, claro e objetivo, muito bem desenhado e que foi compartilhado diariamente dentro da comunidade e muitos vídeos também compartilhado aqui dentro do canal para vocês. Então sempre acompanhe as atualizações, principalmente siga o nosso perfil aqui no Instagram, vou deixar o link mais uma vez na descrição. Segue o nosso perfil no Instagram, acompanha o nosso trabalho todo santo dia, de domingo a domingo eu estou compartilhando visões, análises, tudo que acontece no mercado para que você entenda, para que você aprenda a fazer as suas operações e não dependa de sala de sinal, não dependa de mentor, não dependa de nada. Eu estou aqui apenas para instruir e mostrar o caminho para vocês, certo? E também, caso tenha interesse, temos a nossa mentoria aqui do nível 0 ao nível completo, né? 0 ao profissional. Temos aqui a nossa mentoria de Shao, temos a nossa automação, temos também o nosso rendimento avançado em dólar, que é um P2P, e a nossa comunidade aqui com atualizações diárias. Todos os dias temos aqui atualizações para que vocês possam ficar por dentro e surfar movimentações compartilhadas parecida com essa aqui. Beleza? Então vamos para cima. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todos nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. E se você precisa de ajuda, se você quer dar o próximo passo, se você quer ter uma liberdade melhor, né, de encaixar as operações, é exatamente esse ponto que a gente quer atingir. Mostrar para você como fazer, para que você não dependa de ninguém, aprenda a fazer e tenha aí o nosso acompanhamento e também um suporte, tirando as suas dúvidas, falando diretamente com a minha pessoa para te auxiliar e te mostrar os próximos passos nesse mercado tão maluco que é. Beleza? Caso precise de ajuda, manda mensagem para mim lá no Instagram. Eu tô todo dia no Instagram compartilhando visões, operações, análises, operações, tudo que tem direito. Beleza? Então, se precisar de ajuda, é só ir lá no Instagram, mandar uma mensagem e será um prazer te auxiliar e te mostrar os próximos passos. E fique atentos no Bitcoin, que em breve, quem sabe, a gente pode ter aí uma bela movimentação de alta, né? A gente tem espaço aqui ainda para corrigir e futuramente voltar a subir. E o ponto mais importante seria não perder essa faixa de preço de 65 aqui. Beleza? Então fiquem atentos, coloquem seus alertas e se precisar de ajuda, é só me chamar lá no Instagram que a gente vai dar um jeito e te ensinar de um jeito simples, claro, objetivo, direto ao ponto. Muito obrigado por este vídeo até aqui, uma ótima sexta-feira, um final de semana e se precisarem, já sabe como me encontrar.